identidade original, né? Quem que Deus me criou para ser. E a provocação de hoje para nós é pensar sobre o mundo que traz tendências, e aí o monólogo foi bem direto nisso, né? Um mundo que traz tendências. E como que ser original em Deus é uma atitude mesmo que a gente precisa buscar. Eu fui procurar o que o mundo moderno fala sobre essa questão da juventude. E eu encontrei um artigo acadêmico recente, escrito em 2018, por 3 autores. O nome desse artigo se chama Juventude, entre o preço do consumo e o valor do compromisso. Ele foi escrito para a revista Educação e Cultura Contemporânea da Universidade Estácio de Sá. Então, ele está disponível aí lá no Google Escolar, né? Nós, acadêmicos, acabamos consultando o Google Escolar o tempo todo. Então, é um artigo que tem validade científica, né? Eles usaram vários autores, antigos e atuais, para sustentar uma afirmação. A afirmação deles é a seguinte: juventude é potencialidade. Potencialidade aqui também traduzido como vitalidade. Então, juventude é potencialidade pessoal e cultural, se desafiando para alcançar reconhecimento em um projeto de compromisso local e global. Essa é a definição que esses autores, baseados em várias outras referências, fazem de juventude. Então, são pessoas que estão na sua potencialidade se desafiando para alcançar reconhecimento e inclusão num projeto e compromisso local e global. Embora esse artigo não tenha nenhum viés cristão, quando eles usam essa palavra vitalidade, potencialidade, confirma exatamente o que a gente leu na nossa litania de hoje, né, que está lá em 1 João 2,14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Essa afirmação que é bíblica, que é espiritual, que está sobre a nossa vida, ela foi percebida pelos autores seculares, né? Jovens são fortes, eles têm vigor. Então, essa afirmação está ali. Esse vigor e inquietação não é só do jovem. Todas as pessoas têm esse vigor e inquietação. As teorias psicológicas aí falam, né, lá principalmente o Freud, né, fala muito sobre isso, do vigor, né, da inquietação que é natural do ser humano, não é só do jovem, todos temos. Mas na fase da juventude é muito mais evidente, porque é uma fase em que as pessoas estão buscando independência dos seus pais, então, naturalmente, desde o adolescente até o jovem já com uma vida adulta constituída, ele está buscando essa independência, está buscando liberdade financeira, então ele quer fazer suas próprias escolhas de aquisições, de programas, né? Então ele quer liberdade financeira e ele está consolidando escolhas, por exemplo, de carreira e de relacionamentos. Então, quem ele será quando crescer é a pergunta que a gente faz a uma criança de 8 anos. A um jovem de 20 anos quem você já decidiu ser. Então, essa pressão por consolidar a carreira é tremenda. E os relacionamentos que ele está buscando nessa época também, tanto de amigos, ele quer identidade com que amigos eu terei, quem vai influenciar o meu dia a dia, quanto o relacionamento conjugal. Então, nessa fase, eles estão pensando, poxa, com quem eu vou me conectar para sempre? Quem será a moça ou quem será o rapaz com que eu terei essa conexão definitiva? Essa época, isso tudo está se consolidando para o jovem. E quando os autores decretam essa busca por reconhecimento e inclusão, eles confirmam que isso é inerente a todos. E muitos de nós já passamos por essa fase de consolidação, de encontrar independência, de encontrar a nossa liberdade financeira. Muitos de nós aqui já passamos por isso. Então, quantos 40 a mais como eu, né, se lembram que na sua época, dos seus aí 15 anos para mais, adotaram certos padrões da época e certos pensamentos da época. Então, não vou submeter ninguém ao vexame de ter que declarar o que fez, né? Mas vocês vão se lembrar, quando eu falar, por exemplo, de corte de cabelo. Se pegar fotografias dos anos 80 de algumas pessoas como vocês, as moças principalmente vão se lembrar disso e vão olhar com vergonha para a fotografia. Meu Deus, como eu fiz aquilo, como eu usei aquele corte de cabelo. Naquela época se usava muito o permanente, né? Aquele corte de cabelo, aquele trabalho químico, não sei como faz, né? O permanente que fica o cabelo mais cheio, não é isso? O cabelo fica cheião. Era uma moda naquela época. E quantas de vocês, minhas irmãs hoje com 40 a mais,
tiveram essa tendência naquela época. Uso de franjas, né? Aquelas franjas que quase tampavam o olho, que era comum nos anos 80, nos anos 90 um pouco, mas tinha muito esse uso de franjas. Os homens dos anos 70 e 60 que usavam gel, né? Gelzão no cabelo, né? Tem alguns que ficaram meio envergonhados. Calma, gente, não precisam se declarar, mas usavam, né? No vestuário, então, calça boca de sino. Quem será que usava calça boca de sino, né? Eu acho que essa pergunta vai vir lá na caixinha de perguntas. Não é, gente. A pergunta lá é sobre concílio ministerial. Então não precisa falar sobre vestuário. Uso de ombreiras. Lembro, nos anos 80, 90, como se usavam ombreiras. As estampas exageradas. Isso eu, nos anos 90, como adolescente, cheguei a ter camisas com aquelas estampas super exageradas, mistura de cores de hoje é mau gosto. Na época era super descolado usar aquelas camisonas, né, de viscose. Isso eu usei, tá? Vou confessar, usei com estampas muito duvidosas, né? A gente usava aquilo. Por quê? Porque a gente queria se parecer, né? A gente buscava essa aceitação. E o estilo musical? Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Mas era a tendência da sua época, né? E que todos nós buscávamos. Na área musical, como a gente foi influenciado por estilos musicais de certas épocas, a disco music, né? As baladas, o próprio rock and roll, né, que, embora mesmo dentro da igreja a gente não podia ter aproximação, né, eu sempre tive dentro da igreja, e era muito condenável um jovem crente ficar ouvindo os rocks dos anos 80. Né, imagina, tinha uma banda que eu achava o máximo, mas não podia contar para ninguém, chamava Inimigos do Rei. Olha que profano. O nome da banda já era uma heresia em si, Inimigos do Rei. Letras extremamente interessantes, né? E várias bandas que tinham naquela época. As gírias, né? A linguagem que a gente usava, pô, bicho. Né? Os anos 70 tinha muito isso. Eu não usei essa linguagem, mas muitos usaram. O pensamento filosófico e sociológico daquela época, né? Em relação à política, por exemplo, a questão da resistência. Muitos viveram na época de impedimentos que a gente teve no Brasil com características de governo que limitavam muito as pessoas e tinha uma certa resistência que se colocava ali. Os acessórios. Né? Eu usei o walk-talk. Alguns não vão lembrar. O walk-talk era um aparelhinho musical no qual a gente colocava uma fita cassete que tinha ali normalmente 13 músicas. Então a gente colocava na cintura. É um trambolho, na cintura, e andava pela rua com fones daquele tamanho ali que ela está usando, que aquele é necessário mesmo, por questões mesmo de técnicas. Mas a gente colocava aqueles baita fones, ia pela rua e não adiantava andar normalmente. Você tinha que andar fazendo um balancinhozinho para sugerir, né, que você estava ouvindo uma música descolada. Não podia ser uma... Às vezes, porque lá na minha casa era muito rigoroso, eu não tinha fita cassete que não fosse evangélica. Então eu colocava evangélica, que era o que meus pais permitiam. Ia pela rua fazendo um balancinho mesmo com música crente. Porque os outros vissem, né, o descolado. E as pochetes, irmãos? Quantas moças e rapazes usaram aquelas mega pochetes? Né? Então a gente tinha estilos para sentir aceitação. Isso não é algo de agora. Né? Uhum. Benção. Muito bom. Então, olha, a lembrança aqui é o seguinte, você e eu, que tem mais de 40 anos, nós buscamos, na nossa época de juventude, essa sensação de reconhecimento. A gente queria ter uma identidade conectada com o mundo de então. A gente queria se sentir reconhecido e incluído. Então, essa percepção de que o jovem precisa ser incluído e reconhecido não é de agora, dos que têm 15 ou 20 anos. Ela já era daquele tempo. Eu lembro de conquistas que eu tive naquela época pessoais, por exemplo, com um relógio que era inspirado no Indiana Jones.
Eu me esforcei, juntei, vendi picolé, o que eu podia na época, para comprar um relojão, adolescente ainda, que era todo inspirado no Indiana Jones, lá das aventuras que ele tinha. Nem me lembro mais a marca desse relógio, mas era um símbolo de inclusão. Eu consegui, com 20 e poucos anos, na época universitária, comprar uma mountain bike azul de 18 marchas. Era assim, puxa vida. A maioria das pessoas tinha uma bicicleta. Eu tinha um mountain bike azul de 18 marchas. Me esforcei, fiz um monte de negócios para conseguir aquilo. Eram acessórios que, para a minha realidade, me diferenciavam e me faziam me sentir incluído ali. Então, era algo que a gente buscava. Esse fenômeno sedutor de seguir tendências e conquistar alguma aparência e algum discurso aceito, eles sempre foram muito difundidos em todas as épocas, mas também é realidade agora. Então, agora também tem esse fenômeno de se sentir reconhecido, aceito e incluído. Então, você que tem mais de 13 anos aqui, que nasceu depois dos anos 90, né, em 95, 99, por aí, você enfrenta esse mesmo desafio existencial que o pastor Volkmar sofreu, que os irmãos aqui, que já têm o cabelo branco, sofreram também. Mas tem um componente mais rebuscado, porque os jovens do século passado, eles tinham uma certa influência, por exemplo, da TV aberta. Então, nós não tínhamos acesso ao streaming, nós tínhamos acesso à TV aberta. Então, alguns poucos canais com uma programação fixa, e naqueles canais tinham lá novelas, filmes, noticiários, né, propagandas, né, que influenciavam nossas escolhas. Nós também líamos revistas. Então, o que hoje tem acesso rápido, você acessa qualquer dispositivo eletrônico e tem acesso a notícias. Nós tínhamos notícias através de revistas. Então, tinham revistas que moldavam as nossas escolhas. Por exemplo, a Veja. A Veja é uma revista que todo estudante tinha que ler Veja. Né? Aqui eu nem lembrava dessa. Né? Mas tinha Manchete, a revista Manchete, a revista Contigo, que era uma revista de comportamento, de fofocas, às vezes. A revista Quem, a revista Atrevida, que era muito lido pelos adolescentes, mais pelas meninas, mas os garotos também gostavam de ver para poder saber conversar com as meninas. As minhas irmãs liam Atrevida. E eu não podia contar para ninguém que eu lia Atrevida, porque eu era menino, né, eu não podia ler Atrevida. Mas eu pegava escondida a revista Atrevida das minhas irmãs para poder ter assunto com as meninas, naquela época que o garoto queria ter assunto com as meninas. Então, para ter assunto com as meninas, precisava saber o que elas falam. Então, eu lia, gente, escondido, Atrevida, naquela época. Às vezes, eu tinha acesso, alguns aqui vão se lembrar disso, aquela infame revista Mad. Alguns lembram? Uma revista super controversa, que era o politicamente incorreto que estava ali. Né? Não era fácil de conseguir uma revista Mad, mas, às vezes, eu conseguia, né? Aqui vinha de lá no Rio de Janeiro tinha às vezes, mas era uma revista tão underground que não vendia em banca. A gente não achava, tinha poucas bancas. Ela era bem controversa. E as grandes revistas Placar e Quatro Rodas, que influenciavam jovens querendo comprar um carro, por exemplo, não é? Querendo saber os bastidores do esporte. Hoje os bastidores do esporte acontecem no meio da transmissão. No meio da transmissão, o locutor já está te contando o que está ali nos bastidores. Antigamente, para saber os bastidores do esporte, tinha que ler a revista Placar. Então, a informação chegava para a gente... Também tinha. Tinha as inapropriadas, né? É isso aí. Então, olha, as notícias chegavam impressas para nós, os jovens do século passado, impressas em jornais. E eu não sei quantos tiveram a vivência, eu cheguei a pegar essa vivência de no domingo depois da igreja, então a gente ia para casa, almoçava, pegava o jornal do domingo, porque o jornal de domingo era muito mais legal, né, muito melhor, ele era grossão, tinha várias sessões que o jornal de segunda a sexta não tinha, e eu passava horas, e vários de vocês fizeram isso, a gente passava horas folheando o jornal de domingo, não era? Pegando as sessões que mais te interessavam, e ali dentro, além de você absorver notícias, também você absorvia tendências. Então, ali estavam colocados o que era a moda da época, né? As preferências da época, a gente tinha essa experiência. Então, a novidade, para nós, chegava em pílulas. Era, de vez em quando, um intervalo comercial, de vez em quando uma revista, de vez em quando um jornal, mas eram em pílulas homeopáticas. Você terminava aquela leitura ou aquele programa de TV, você voltava para a sua realidade,
real, né? A realidade de conversar com seus pais, de conversar com seus vizinhos, com seus parentes, com os colegas de trabalho. Tinha um afastamento do que era a pressão externa e uma aproximação do que era a vida real. Hoje, sobre os jovens, ela não é mais homeopática e em intervalos de sobriedade. Ela não tem mais isso. A influência hoje é contínua, como quem usa um medicamento com liberação continuada. Você já conheceu alguém que usa aquela bombinha de insulina? Portadores de diabetes, que estão no nível de dependência da insulina, que precisam usar uma bombinha que fica conectada normalmente na cintura, e ao longo do dia ela vai liberando doses de insulina para manter a saúde dela. Excelente a tecnologia, é uma benção aquilo na vida dos portadores da diabetes. Aquilo revigora a saúde. Mas imagina que hoje todos nós temos, mas os jovens estão muito mais afetados por isso, dispositivo que libera continuamente no seu pensamento doses aceleradas de novas tendências. Doses permanentes de comportamentos que muitas vezes deterioram a sua percepção da realidade. Então, o celular é um exemplo disso, né? A internet como um todo, né? A busca por essa informação é um volume de informação contínuo, conectado a uma bombinha jogando níveis de informação enormes dentro de nós. A gente também. A gente sofre hoje. Uhum. De inteligência artificial. Aí eu botar a conselho e já estava rapidinho, né? Aí eu põe só 70%. Aí eu boto. Bom, hoje a gente tem essa pressão de informação que amplifica essa pressão por reconhecimento e inclusão que todos têm. Esses mesmos autores que eu citei antes, calma, gente, não vou citar só autor secular, não, tem Bíblia também, tá? Espera aí, vai ter Bíblia. Mas esses mesmos autores seculares, eles citam no mesmo artigo, em algum ponto, dizendo que a energia, né, ou essa vitalidade, essa força, que a Bíblia já fala que o jovem tem, que deveria impulsionar a percepção de realização humana, ela é desviada. Ao invés de estar focada na existência humana, ela é desviada para dois elementos. Primeiro, busca de satisfação imediata. Na nossa época de juventude, a percepção de satisfação ela era construída, ela era aos poucos. Eu terei a satisfação se eu seguir passos. Hoje a busca é por satisfação imediata. E também na busca por experiências superficiais. Enquanto que nós, na época de juventude, de quem tem 40 mais, buscava experiências, né, mais profundas, hoje o jovem é incentivado a buscar experiências superficiais. Essas são características de uma sociedade hipermoderna, segundo eles, né? Essa sociedade busca satisfação financeira, hedonismo, que é o prazer a todo custo, individualismo, que é a aceitação sua, que é inegociável, individualismo nesse sentido, que gera desorientação nas pessoas que são entorpecidas por uma cultura que tenta diversidade, que tem tanta diversidade que dificulta a formação da identidade do indivíduo. A busca por satisfação financeira não é algo de agora, sempre existiu, né? Então, sempre todos nós, desde que nos tornamos adultos, buscamos prosperar. Então, queremos carreiras melhores, queremos melhorar o nosso vestuário, queremos ter uma casa mais arrumadinha, queremos ter um carro com melhor segurança. É natural, busca por satisfação financeira, está correto, não tem nenhum problema nisso. E a bênção de Deus está sobre nós nisso, a gente busca mesmo e Deus nos dá esse retorno. Mas o problema é quando a busca de satisfação financeira se torna a essência da vida da pessoa, não um componente da vida. A busca por realização, por prazer, é natural, todos nós buscamos ter satisfação no que a gente faz, sempre teve. Mas a sociedade hoje impõe para o jovem uma sensação de que tudo tem que dar muito prazer, tudo tem que dar muita satisfação. Se toda experiência que você tem não for de muita satisfação, ela não é válida. Por exemplo, o ato de comer fora. Que para a maioria de nós, com 40 a 50 anos, a gente vai a um restaurante, come um arroz com feijão e ali e está satisfeito. Não tem nada transcendental, não é um prato de tropeiro. É só um prato, é alimento.
a pressão da juventude hoje é ter um prato que seja assim transcendental, né? Uma experiência que tenha que seja instagramável, né? Então é uma busca por prazer enorme, até em coisas que são elementares, como alimentar. Então é essa presença que está aqui hoje. Alguém aqui já brincou de cabra cega? Né? Alguém não sabe o que é cabra cega? Sabem vocês, mais jovens? Ok, então vocês sabem o que é cabra cega. Então, o cabra cega é uma brincadeira que crianças fazem, adolescentes, eu mesmo jovem na igreja, naquelas sociais que tinham na igreja, né? Depois do culto dos jovens, tinha uma social. A gente tinha nas rodas ali, brincavam, e ali a gente fazia, às vezes, brincadeira de cabra cega. Era super gozado, né? Porque a cabra cega a gente dava gargalhada com eles, né? E, normalmente, o primeiro a entrar na roda como cabra cega era o mais gaiato, né? Então, era muito divertido aquilo. E hoje a gente está na sensação, o jovem está na sensação de que ele é o tempo todo uma cabra cega, está desorientado. E quando ele tem que encontrar um amigo, né, a brincadeira do cabra cega, você fica tonto ali, com os olhos vendados, e você tem que tocar nas pessoas e encontrar, identificar. Esse aqui é o fulano. As pessoas estão tão desorientadas que elas encostam nas pessoas, elas tocam nas pessoas e não reconhecem as pessoas, porque estão desconectadas das pessoas. A mensagem que chega para hoje para os jovens é a seguinte: seja parecido com todos, mas consiga ser diferente de todos. Olha que paradoxal, né? Seja parecido com todos, né? Siga todas as tendências, mas tem que ser diferente. Se você seguir todas as tendências e não for diferente, você não tem valor. Você tem que se diferenciar, mesmo sendo parecido. É muito paradoxal isso, e é a pressão que existe hoje. Mas ser diferente é um ato de originalidade. Romanos 12:2, que é o texto que vai nos inspirar hoje, ele vai falar sobre isso. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, Romanos 12, e embora o verso 2 seja onde a gente vai aprofundar mais, eu quero te convidar a ler também o 1, porque eu acho que o 1 ele é um trecho tão valioso que Paulo prepara para o verso 2, né? Então vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Mesmo que tenhamos versões diferentes, vamos ler, né, falar esse verso que é precioso. Todos encontraram aí? Romanos 12, 1 e 2. Alguns sabem até de cor, né? Texto tão marcante para nós. Então vamos lá, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Tem outra versão, né? Sempre que a gente vai preparar alguma meditação bíblica, a gente pega várias versões de Bíblias, né? Então, eu tenho em casa Bíblia impressa, umas 3 ou 4 versões. Mas na internet tem um monte, né? Então, eu puxei uma da internet que eu não comprei impressa ainda, que é a nova versão transformadora. E ela fala assim, olha: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É uma versão que para a juventude ele é muito mais palatável, né? Então é mais fácil de entender. O contexto dessa carta: Paulo escreveu essa carta aos Romanos no ano 57 depois de Cristo, quando ele estava em Corinto, no final da sua 3ª viagem missionária. Quando ele escreveu essa carta, ele tinha aproximadamente 20 anos de início do seu ministério. Então, Paulo começou o seu ministério aproximadamente 37 a 40 anos depois de Cristo. Então, ele tinha lá 20 anos já de caminhada ministerial. E ele escreveu essa carta quase 3 anos antes dele pisar em Roma. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha visitado Roma ainda. Tá? Então, apesar de ser uma das cartas que tem maior complexidade teológica, então a carta aos Romanos é assim um desafio mesmo para quem está aprofundando a busca pela doutrina. Então, é de uma complexidade extremamente valiosa. E é uma carta divinamente inspirada, mas Paulo não conhecia as pessoas e a igreja para a qual ele escreveu. Por isso que ela é tão realista para a igreja de hoje,
porque Paulo também nunca tinha pisado aqui nas Alterosas, ele não veio aqui pessoalmente, mas ele escreveu uma carta para vocês sem te conhecer. Então, em outras cartas de Paulo, ele conhecia as pessoas, ele já tinha ido à igreja e ele escreveu para eles. Aos romanos, ele não conhecia. Então, ela tem muito peso para nós, porque ele também não veio aqui. Ele não conhece a igreja das Alterosas, escreveu uma carta para vocês. A carta aos romanos tem esse peso. E a carta aos romanos foi o terceiro grupo para o qual Paulo escreveu cartas. Então, ele primeiro escreveu aos Gálatas, ele escreveu aos Coríntios, depois ele escreveu aos Romanos. A ordem bíblica não é necessariamente a ordem cronológica. Nessa carta, o Espírito Santo inspira o apóstolo a escrever os 11 primeiros capítulos sobre doutrinas e comportamentos da cultura deles. Por exemplo, na igreja de Roma haviam cristãos que eram cristãos de nacionalidade judia, então eles eram nascidos em Jerusalém e nos arredores, então eles tinham a nacionalidade judia e moravam em Roma. E haviam cristãos também de outras regiões do Império. O Império Romano era muito amplo, ele ia da Ásia até a Inglaterra. Então, em Roma, que era a capital do Império, haviam pessoas de todas aquelas regiões do Império. Então, haviam pessoas na igreja de Roma que eram convertidas ao cristianismo, que amaram a Cristo com a mensagem pregada, mas que não tinham a menor noção sobre os hábitos e as tradições judaicas. Então, Paulo gasta um tempo na carta de Romanos falando sobre o valor que havia na tradição judaica, que foi muito importante para levar o povo hebreu até aquele momento, mas também dizendo que essa é uma discussão inútil. Então, as pessoas que estavam chegando ali não precisavam ter a tradição judaica. Uma das discussões era sobre circuncisão. Os homens precisariam passar depois por circuncisão para serem considerados cristãos. Tinha uma discussão como essa. Então, Paulo gastou 11 capítulos falando sobre essa questão judaica. E nos 3 capítulos seguintes, 12, 14 e 15, Paulo escreve sobre vida prática. Então ele fala o seguinte, olha, até o 11 eu falei para vocês sobre a essência da doutrina. Agora eu vou contar para vocês como é que vocês vivem isso. Então no capítulo 12 em diante ele fala, igreja, é assim que vocês devem viver o cristianismo. E logo no capítulo 12, verso 1, ele vai falar sobre o culto racional, como sacrifício a Deus. Então ele fala isso. E no verso 2, ele chega nesse verso que nos inspira hoje, que é, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos. Tá? A palavra grega que é usada para traduzir, que é traduzida para esse conformar, que está lá em Romanos 2, é sischematizo. Eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, tá, pastor? Mas é sischematizo, que significa ter o mesmo molde, tá? Que era muito usada por artesãos. Então, os artesãos que queriam reproduzir peças exatamente iguais usavam essa palavra, sischematizo, para dizer que tem um molde para produzir vasos muito parecidos, todos no mesmo molde. E a palavra que é usada para a recomendação transformar-se vem do grego metamorfo, que traz a indicação de uma mudança de aparência, mesmo tendo a mesma natureza. Então, e aí nota que não foi usada nesse texto a palavra que também significa transformação, metastrefo. A palavra metastrefo indicaria uma mudança de essência mesmo. Metamorfo diz que não mudou a essência. Metastrefo significa que mudou a essência. Como se quem passou por metastrefo, quem passou por essa transformação, até aparente uma atitude boa, mas na realidade não tem coerência nas suas intenções. É uma pessoa enganosa. Essa palavra metastrefo é usada lá em Timóteo, quando Paulo está falando sobre os falsos profetas. Então, eles têm aparência de transformação, eles têm metastrefo, mas eles são engano. Então, Paulo, quando fala sobre a transformação aqui em Romanos 2, ele usou metamorfo, que é a essência continua a mesma, mas a aparência é diferente. E também não foi usada a palavra metaschematizo, que seria só uma mudança exterior como máscara. Então, quem parece transformado porque colocou uma máscara, ela traduzida a palavra metaschematizo, que seria alguém com uma máscara. Então, Paulo usou claramente uma palavra que significa a mudança, que a essência continua a mesma, mas a aparência é diferente. A indicação de Deus para a sua igreja nesse momento é que, apesar de que nós continuamos na essência de um homem natural e pecador, a nossa essência é do pecado,
nós nos esforçamos por uma aparência diferente. Então, nós nascemos no pecado, nós somos concebidos no pecado e nós lutamos contra o pecado. A nossa essência é de pecado, mas nós nos esforçamos por uma aparência diferente disso, uma aparência de santidade, uma aparência transformada. É uma natureza pecadora com um comportamento santo. É isso que a gente está buscando. A nossa natureza, essencialmente, é do pecado, mas a gente busca ter um comportamento santo. Os nossos pensamentos, naturalmente, nos afastariam de Deus. Mas a gente busca direcionar o nosso pensamento para um comportamento que busca conexão com Deus. E só é possível, na nossa natureza pecadora, manter conexão com Deus quando você decide mesmo todo dia. Deixa eu buscar um pouco mais aqui na Bíblia, deixa eu ouvir um podcast de um pastor, deixa eu ouvir o louvor, deixa eu orar. Então, deixa eu conviver com pessoas que me trazem Deus. É esses comportamentos que nos ajudam a afastar da nossa natureza pecadora e aproximar da aparência de santidade que Deus deseja para nós. Se nós nos afastarmos da palavra, da oração, dos louvores, da convivência com pessoas crentes, a nossa natureza pecadora vai dominar. Por isso que o texto sobre a brasa fora do braseiro se esfria. Então, a história de que o sujeito pode ficar em casa, e você que está em casa, é benção você estar em casa e nos ouvindo, mas ande com a igreja, né? Precisa andar com a igreja. Vamos aprender mais sobre isso, né, irmão? Vamos aprender mais. Então, olha, o que nós precisamos é um esforço contínuo, né? O esforço de afastar da natureza do pecado e aproximar da realidade que Deus deseja para nós de santidade é contínuo. Ele não acontece só numa conversão, não acontece só num congresso ou numa conferência. Ele é permanente. Não querendo fazer uma comparação inapropriada, né, não é nossa intenção aqui tentar parecer algo inapropriado. E a gente precisa conectar com o Senhor através da oração. E é o que a gente precisa fazer agora. Vamos orar, irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te peço por esse tempo aqui, Senhor, na sua igreja, que é um tempo de aprendizado, um tempo em que nós estamos sendo confrontados. No momento, Senhor, que a palavra chega na posição direta de confronto, é o momento, Senhor, que nós mais somos balançados. E nós queremos, Senhor, te pedir que tu nos balance mesmo, que nos provoque uma mudança interior, para que a gente perceba que não adianta nenhuma manifestação externa que seja fora do seu propósito. Te peço, Senhor, que tu nos ajude a ter clareza, ter discernimento, Senhor, ter diligência, ter calma, Senhor, diante da palavra que o Senhor está trazendo para nós, ó Deus. Em nome do Senhor, que nós te pedimos bênção sobre todos que estão aqui, que estamos lutando, Senhor, contra nossas dificuldades. Igreja, Senhor, é um lugar dos doentes. Jesus falou isso para nós, igreja hospital. Igreja não é um lugar onde tem todos os santos curados, não. Aqui nós somos doentes procurando cura, todos os dias. Eu sou um pecador doente procurando cura, reconhecendo que o meu pecado precisa de doses da sua palavra. O pastor Volkmar, um homem tremendo, mas é um pecador procurando cura aqui todos os dias, se aproximando do Senhor. Então, nenhum de nós aqui é curado e nenhum de nós aqui pode julgar ou pode decidir. Nós somos basicamente pessoas que estão querendo a busca da cura pelo Senhor, a cura espiritual, a cura física, Senhor, a cura dos nossos sentimentos. Que o Senhor ministre cura sobre nós nesse tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Então, meus irmãos, é um esforço contínuo. Se a gente afastar da palavra, da oração e da conexão com o Senhor, a gente não consegue ter essa busca por santidade. Sim, eu não quero fazer uma comparação ridícula, absurda, mas eu sou do mundo da biologia, né? Na minha carreira eu lido com a biologia. E na biologia a gente aprende muito com os insetos, né? Os insetos, eles têm, e tem muita beleza nisso, né? Uma lagarta desajeitada e lenta, ela, através da metamorfose, que vem do metamorfo, lá do grego,
ela se transforma, num único esforço de uma única vez, ela se transforma numa linda borboleta, colorida e ágil, né, que inspira. Borboletas, elas são animais que nos inspiram. A gente colora as borboletas, a gente cola a borboleta na parede, ela é muito inspiradora. As moças usam brinco de borboleta, então ela né, tem borboleta em roupas. É um inseto muito inspirador. A transformação proposta por Deus para nós não é igual do inseto para a borboleta, né? Não é igual do inseto que uma única vez se transforma e ficou pronto, né? Ela é contínua, né? Então a nossa natureza essencialmente é de lagarta, feia, desajeitada, né? E que parece não ter nem utilidade. Essa é a nossa natureza. Mas Deus quer que a gente tenha a transformação de borboleta, o tempo todo parecendo bela e interessante e útil, né, colorida. A nossa essência é do pecado, mas a gente busca revelar santidade. O próprio apóstolo Paulo, 5 capítulos antes, escrevendo aos Romanos, ele afirma lá em Romanos 7:19, e ele dá voz a todo esse conflito que a gente tem, né, que o bem que quero não faço, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. E ele ainda completa: miserável homem que sou. Né? Então, todos nós vivemos essa miséria. Essa miséria do apóstolo Paulo é a minha também, né? E a do adolescente, a do jovem também. A gente vive essa miséria de tentar lutar contra essa natureza que a gente exige. Agora, como é que a gente vence essa batalha da natureza humana? Seja em qualquer fase. Se você tem 13 anos ou tem 70 anos, como é que a gente vence essa batalha? Novamente, o apóstolo Paulo dá a dica, né? Quando ele escreve lá aos Efésios, ele, no capítulo 4, versos 22 a 24, ele fala exatamente assim. Se você quiser abrir e acompanhar, Efésios 4, de 22 a 24. Paulo faz uma recomendação que nos ensina a vencer essa luta da essência do pecado para a transformação da santidade. E ele diz assim, olha, verso 22, 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, que são as tendências da juventude, né? Se corrompe por essa pressão, e serem renovados no modo de pensar e a revestivos do novo homem. Lembra da borboleta? Né? Revestivos do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Paulo dá a recomendação. Né? Esse é o caminho que a gente tem. Então, como cristão, eu sou e você é chamado para uma vida que reflita transformação. Não é a minha natureza que precisa ser reconhecida e gerar influência, gerar uma tendência. É o evangelho que está em mim. Isso é tão difícil, irmãos. O evangelho que está em mim, o evangelho de Cristo, do qual eu sou portador, do qual eu sou o anunciador. Esse evangelho gerar tendência, gerar influência, gerar reconhecimento, é o grande desafio que todos nós crentes temos. O evangelho que está em nós gerar transformação na nossa vida, aqui dentro da igreja, na sua casa, no culto doméstico, ele está fácil. O difícil é o evangelho gerar reconhecimento, influência e transformação no meio de onde nós não conhecemos. John Stott, que foi um grande teólogo, nascido na Inglaterra em 1921, pai agnóstico, um médico, né, reconhecido ali no pré-guerra, no pré-segunda guerra, uma Inglaterra, né, de profusão cultural, de riqueza. A Inglaterra daquela época era muito rica, a mãe dele era luterana e ele foi educado na igreja anglicana. Depois de um tempo foi estudar no colégio interno e foi muito tocado ali, né, o Espírito Santo o separou desde aquela época, desde criança, para entender o Evangelho de Cristo. Esse homem, ele escreveu mais de 40 livros, ele alcançou dezenas de países. O livro mais escrito dele foi traduzido em 60 línguas diferentes. Em 2005, 6 anos antes da morte dele, em 2005, ele foi reconhecido pela revista Time americana como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Um homem que é pregador. Ele não era um influencer, não era um grande cientista, um grande líder econômico, um grande político. Ele era um pregador, um escritor. Esse homem escreveu o seguinte, olha que duro que ele escreveu, e com essa autoridade toda eu não vou deixar de comentar com vocês. Ele é duro. Se nós não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, somos inúteis. Olha que duro. A gente tem que ouvir, porque com essa autoridade toda,
né? Se nós não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, somos inúteis. Mas a sociedade pressiona para a gente seguir uma tendência que produz indivíduos diferentes e originais, né? Tem que ser diferente de todo mundo, parecido com todo mundo, né? Com sua originalidade. Desde que esse indivíduo defenda uma pauta politicamente correta e um discurso mais inclusivo. E olha o problema que a gente vive hoje. Porque qualquer discurso que não seja alinhado com a maioria é condenado, né? Seja num grupo privado. Então, vá tentar falar sobre aborto, por exemplo. O discurso predominante sobre aborto, que está em muitos meios, é completamente diverso daquilo que nós cremos sobre aborto. Vá falar sobre divórcio. O discurso predominante é muito diferente do que a gente está colocando. Tente falar no ambiente de trabalho sobre sua opinião do divórcio. A sua opinião foi construída com base na Bíblia. Você vai ser massacrado. Então, olha, a gente tem que... a pressão é que a gente seja diferente, seja original, mas tenha o discurso inclusivo. Você não pode falar do diferente. Então, esse é e é complicado nessa época, porque quando a gente era nossos jovens de 50 a mais, né, o seu coleguinha não crente, né, o seu colega da faculdade não crente, tinha crenças parecidas com a sua em relação a divórcio, aborto, homossexualidade, vários outros temas. As crenças eram mais ou menos parecidas. Tinham práticas diferentes, mas eles acreditavam mais ou menos. Então, quando você chegava para um colega não crente que tomava lá as bebidas dele, tinha os hábitos dele diferentes do nosso, falava, não, o divórcio é errado, ele concorda com você, divórcio é errado. Né? Aborto errado, ele concordava com você, agora não. Então, o jovem de hoje ele tem um desafio diferente daquele tempo, porque o discurso teria que ser mais inclusivo hoje. E tem outra pressão hoje. Você pode ser próspero, né? Todos podemos ser prósperos, desde que você mostre a sua prosperidade. O que nós aprendemos que, bacana, eu não sei como que a vida de vocês evolui em termos patrimoniais, porque vocês não expõem isso. Não é da natureza da gente ficar contando, eu comprei um celular novo, eu comprei um carro mais bonito. Não, a gente não é disso. A gente não expõe a nossa vida patrimonial. Os jovens de hoje estão sendo convocados a expor sua vida patrimonial. Troquei de celular, comprei uma roupa nova, fiz uma viagem melhor, o meu carro é mais legal. Eles estão sendo convidados a expor sua vida patrimonial. Nós, mais maduros, a gente não se preocupa com a etiqueta que está na nossa camisa. Os jovens são extremamente preocupados com a etiqueta que está na camisa deles. Nós não estamos preocupados, nós adultos não estamos preocupados em ganhar curtidas e cliques. Os jovens eles têm muito essa pressão, como o monólogo expôs, né, da gente procurar curtidas e cliques. O chamado é ser original e seguir uma tendência, e se amoldar a esse tempo. Né? O chamado que Deus faz para você, seja original, sem seguir essa tendência, e não tome o molde desse tempo. Deus faz para você um chamado diferente do que a sociedade está te chamando. A sociedade está chamando para você, que tem aí 13 mais, né? Os 13 mais, seja original, siga a tendência e tome o molde desse tempo. E Deus está falando lá em Romanos para você, seja original, mas não siga a tendência e não se amolde a esse tempo. Nós temos que ser propagadores de uma originalidade que não surge das suas habilidades. Porque talvez a crise que tem agora na mente do jovem seja pensar que, como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou conseguir ter essa originalidade toda no meio dessa pressão toda? Eu não tenho essa habilidade. E não tem mesmo não, irmão. Você não tem. O jovem não tem, o adulto, nós não temos a habilidade de demonstrar isso. Porque isso vem do Espírito Santo. É Deus que nos habilita a ter essa originalidade, a propagar essa identidade do reino. É uma habilidade que é trazida pelo Senhor. E como que é propagada? Como é que faz isso? Faz isso transformando a sua essência de pecador ou lagarta em uma essência de santo ou borboleta. Isso é todo dia. É buscando a palavra, é buscando em oração, convivência com pessoas que são do reino, né? A gente busca isso todo dia. Santidade é a diferença que os seus amigos não têm, inclusive dos adultos, tá? Não só dos jovens. Os seus amigos adultos, da carreira, da família, muitas vezes, essa é uma característica de diferenciação que eles não têm.
E esse é o comportamento que gera mais relevância. O comportamento da santidade, ele ofusca as pessoas. Pessoas que têm um comportamento de santidade, mesmo lutando contra o pecado, né, nós não somos perfeitos, mas a gente tem um comportamento de santidade no meio das pessoas corrompidas, ofusca as pessoas. Não é o propósito hoje, mas tem vários testemunhos de pessoas, e minhas mesmo, em ambiente de trabalho, que a minha decisão de me afastar de certas práticas do trabalho gerava curiosidade. Os colegas de trabalho me chamavam, mas, cara, por que você não quer? Né? Eles me faziam propostas ali que, cara, eu não quero isso. Né? Por que você não quer? Isso gera curiosidade. Né? Eles querem saber por que a gente é diferente. Porque ser diferente gera relevância. As pessoas são reconhecidas quando são diferentes. E a gente precisa parar de tentar parecer diferente porque tem um carro melhor, ou porque tem mais curtidas, ou porque tem uma roupa melhor. A gente tem que tentar ser diferente porque a gente é santo. E esse é o desafio que a gente busca hoje. O anseio dos jovens, atualmente, tem dimensões bem claras. Eu fui buscar um outro artigo da Lab Talks, que é um grupo de empreendedores que realiza pesquisas de mercado e palestras educacionais e corporativas. Esse grupo Lab Talks, eles elencaram 8 características, 8 comportamentos dos jovens de hoje. Como é que os jovens de hoje, seculares, estão buscando relevância e diferenciação? Primeiro comportamento, eles querem liberdade e independência. Como que é liberdade e independência? No pensamento, eles querem ter o pensamento livre, ninguém critique meu pensamento. Tá? Eles querem ter a liberdade da socialização. Qual a liberdade de socialização? Eu me relacione com qualquer grupo. Eu não quero ter uma cara de grupo. No meu grupo pode ter gente de todos os tipos, em termos de escolhas políticas ou escolhas sociais, escolhas sexuais. Né? Então, no meu grupo, eu posso ter gente que gosta de tudo. Né? É flex. Né? O mundo hoje, os carros são flex, o mundo é flex. Então, essa liberdade eles querem, essa independência de, no seu grupo, ter todo mundo. Eles querem ter liberdade do sustento, né? Ter o seu salário, e liberdade de emoções. E aqui está um problema grande para os jovens hoje. Porque, por exemplo, muitos evitam se casar. Porque, na expectativa deles, o casamento limita a sua liberdade. E não é nada disso. O casamento traz comportamento, traz limitações mesmo deliciosas. Então, quem é casado e vive o casamento com inteireza, eu sei que eu não tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E eu escolhi isso. Eu não posso fazer o que der na telha, não, porque vai aborrecer a esposa, porque vai aborrecer o meu propósito. E isso é liberdade. Eu escolhi. A minha liberdade fez eu escolher viver uma relação que limita minhas escolhas. Isso foi escolha. Então, o casamento não limita em nada. Eu fiz uma escolha de um comportamento que me traz limitações. Eu fiz uma escolha de ser um homem vinculado à fé cristã. Não só teoricamente, mas no dia a dia. Eu convivo na igreja, eu tenho ministério. Então, essa escolha me traz limitações de comportamento. Um homem que vive a fé cristã não pode ter certos hábitos, não pode ter certas linguagens, andar em certos ambientes. Eu escolhi isso. Então, a fé cristã não me limita. Eu tenho liberdade suficiente para fazer as coisas que a fé cristã me sugere. Então, eu escolhi isso. Então, e os jovens estão buscando uma liberdade de emoções que não os comprometam. Por exemplo, o casamento. Em alguns casos, por exemplo, ter filhos. Tem muitos jovens hoje que até se casam, entendem que o casamento é bacana, juntos, mas não querem ter o desafio emocional de cuidar de uma criança, porque dá um baita trabalho. Né? Dá muito prazer, mas dá muito trabalho cuidar de uma criança. Então, a gente tem esse problema hoje na sociedade. Outra característica dessa sociedade, que foi levantada lá por esse grupo de estudiosos, é que eles querem uma carreira de sucesso. Lógico, todos queremos uma carreira de sucesso. Só que a carreira de sucesso para nós, lá de antigamente, era basicamente, eu tenho um emprego, a cada 2 anos ou 3 anos eu tenho uma promoção. Então, eu comecei no emprego, me esforço, trabalho bonitinho e o chefe vai me promover. Né? Então, era essa característica. Hoje, eles têm a intenção de uma progressão rápida, progressão instantânea, muito ligeira. Os jovens hoje querem validação, no sentido de receberem reconhecimento nítido. Os jovens querem conexão, no sentido de pertencer a um grupo. Eles têm que ter um grupinho de conexão. Eles querem buscar desenvolvimento pessoal. Então, eles valorizam muito aprender, por exemplo, em mentorias, coach, comunidades. Jovens que têm menos de 30 anos e 4 pós-graduações. Eles estão muito procurando aprender.
eles querem ter um comportamento de viagens com experiências, não é só viagem, né? Os jovens antigamente gostavam de ir à praia no verão, porque é fresco lá, né? Como o peixe está gostoso, água de coco, a gente buscava só isso. Hoje os jovens querem ter experiências. Cresce a profissão do personal traveling, né? Um profissional que está na cidade de destino e te pega embaixo do braço dele, não só como guia turístico, ele te leva a experiências locais. Então, esses dias eu fui num evento em Curitiba e uma das pessoas que estava nesse evento, que eu conheço, falou: eu contratei um personal traveling. Eu falei: gente, que é isso? Não, ele está andando comigo, ele me pega, anda comigo o dia inteiro, e eu estou assim, comendo cachorro quente que o pessoal local come, eu estou indo aqui no boteco que o pessoal local come. Eles estão buscando essas experiências que vão além do turismo. E outra característica é o domínio de tecnologia e inovação. Então, os jovens buscam cada vez mais domínio de ferramentas, né, tecnológicas. E outra característica é saúde e bem-estar. Os jovens hoje querem parecer saudáveis. Eles vão à academia, as academias estão aí, né? Cresce mais do que farmácia hoje em dia, muita academia. Então, eles buscam esse ambiente de academia, fazem dieta, né? Fazem muita dieta para manter seu estilo, e muitos, inclusive, se abstêm de álcool e entorpecentes. Muitos jovens hoje não cristãos não bebem. Eles saem e tomam suco, tomam chá, eles estão nesse hábito de se abster, porque para o culto ao corpo, né? Não vou contaminar meu corpo com algo que possa trazer danos para ele. A crença predominante entre os jovens que convivem com vocês na escola, os adultos que convivem com a gente também, é que eles terão relevância se conseguirem êxito nesses 8 comportamentos. Se ele conseguir alcançar esses 8 comportamentos, ele vai ter êxito. E a gente da igreja também pode ter êxito alcançando esses 8 comportamentos. É possível. A gente, se quiser focar nisso, a gente consegue. Mas eu e você que conhecemos a verdade, a gente tem um outro comportamento que tem que alcançar relevância. Novamente, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2,15, ele vai falar o seguinte: levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Ele nos dá essa tarefa. Levem uma vida corrompida e uma vida pura, né? Uma vida pura e inculpável. Como cristão, eu sou capacitado para mostrar o Cristo relevante. Eu não mostro o Flávio relevante, eu mostro o Cristo relevante. Então, olha, eu quero acrescentar naquela lista de 8 comportamentos mais um para você, que é cristão. Seja um cristão contagiante. Ser um cristão contagiante é a ferramenta de evangelização mais poderosa que a gente pode ter. Tem um livro que chama Cristão Contagiante, do Bill Hybels. Nesse livro a gente é convidado para abordar um evangelismo de uma maneira acessível, né? De uma maneira que seja encorajadora para as pessoas, não de uma maneira que seja pesada, né? Uma maneira que seja leve. Nesse livro defende que compartilhar a fé não precisa ser intimidador. Ela tem que ser uma experiência natural e gratificante. E eu recomendo para todos que estão aqui, jovens, adultos, leiam esse livro. É muito valioso esse livro. Por muito tempo, nós evangélicos terceirizamos a capacidade de evangelizar para o Departamento de Evangelismo e Missões. Terceirizamos para o missionário que está lá em Coromandel, né? A responsabilidade é dele. Eu mando para ele um sustento todo mês, logo ele vai evangelizar no meu lugar. A gente terceirizou para o pastor, né? O pastor Volkmar tem missão de evangelizar. Então, se a igreja tem chegada de novas pessoas, batiza novos membros, isso representa o sucesso pastoral. Muitas igrejas avaliam isso. Quantos anos o pastor está lá? O pastor está lá há 10 anos. Quantas pessoas ele trouxe para Jesus? O pastor não traz pessoas para Jesus. O pastor apacenta rebanho, né? Quem gera ovelha é outra ovelha, né? O pastor é o apacentador de ovelhas. Ele recebe a ovelha que foi produzida por nós, cuida das ovelhas, orienta as ovelhas, alimenta as ovelhas. Mas nós geramos uma terceirização. A gente fica dizendo: pastor, o senhor precisa batizar 10 pessoas por ano, 40 pessoas por ano, como se fizesse aqui tiques no quadrinho, né? O pastor tem êxito se ele batizou tantos por ano. No entanto, o pastor se relaciona com um grupo limitado de pessoas. É lógico que o pastor tem capacidade evangelística, mas a maior capacidade evangelística, sabe de quem é? É do cristão contagiante, do cristão original. E aí, nós temos que parar de burocratizar o evangelho, como se pregar o evangelho fosse algo que precisa de grandes habilidades teológicas.
né? Tem pessoas crentes que são extremamente evangelistas, que alcançam pessoas para Jesus que nunca não sabem nem ler. Né? Nos interiores do Brasil, uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela leva as pessoas ao Evangelho sem conseguir interpretar um texto bíblico. Então, não é pelo muito conhecer a Bíblia que transforma, que se alcança. Né? Evangelizar é muito mais simples que isso. Nesse livro que eu citei, a gente aprende como criar conexões significativas que podem levar à conversa sobre fé. A gente aprende também sobre como introduzir o Evangelho em conversas cotidianas. Quer ver uma coisa que os jovens estão muito usando hoje, os jovens de algumas igrejas, eles usam a pulseirinha do 4 Points. Eu estou usando uma aqui hoje que não é do 4 Points. Essa aqui é dos Legendários, que também é um negócio hoje que chama super atenção. Todo mundo quer saber da história, tem muita conversa fiada dos Legendários, então usa essa pulseira. No meio corporativo, que eu frequento muito, quando o pessoal vê essa pulseirinha do Legendário, logo vem me perguntar, aí Jesus entra na conversa. Sem essa pulseirinha, Jesus não ia entrar na conversa. Né? Por causa das fofocas que tem do Legendário, tem muito exagero mesmo, muita bobagem do Legendário, mas tem muita coisa boa. Então, mas por causa dessa curiosidade do movimento, Jesus entra na conversa com um cara que eu nunca ia falar de Jesus para ele. E os jovens hoje usam muito o 4 Points. 4 Points é uma pulseirinha que tem um coração, um símbolo de X, né, que é o X é o errado, tá? O X do errado. A cruz e um ponto de interrogação. Eles usam na escola, no cinema, no clube, um monte de lugar. Na academia, usa a pulseirinha do 4 Points. Alguns têm cores variadas do 4 Points. Eu queria ter comprado para trazer algumas para vocês, é baratinho, mas não consegui comprar. E com a pulseira do 4 Points, o colega perguntou, o que é essa pulseira? Aí Jesus entra na conversa. E eu recomendo a vocês, também adultos, usem a pulseirinha do 4 Points. Ela não combina aqui, o laranja com o preto aqui não, mas eu uso ela o tempo inteiro. Em todo lugar onde eu vou, eu uso a pulseirinha. Né? Eu não cheguei nesse nível de comprar para combinar com roupa, não. Tem gente que compra para combinar com roupa. Mas é a forma de Jesus, é uma estratégia que tem no tempo de hoje de Jesus entrar na conversa. Né? Então você se torna um cristão contagiante assim. Eu tenho vivido um tempo muito abençoado. Outro dia a gente testemunha sobre isso, de dedicar uma tarde da semana para conversar com homens. Então, Deus traz homens até a mim que estão num momento de vida, de encruzilhada, de pensamento, de crise conjugal, de carreira, né, de luta espiritual. E 2 quinta-feiras atrás eu almocei com um homem e fiquei a metade da tarde com ele conversando sobre vida, um recém-convertido. Quarta-feira passada, 4 horas da tarde, encontrei com outro homem que é casado, está numa crise conjugal, até 7 horas da noite conversando com ele. Quarta-feira próxima, eu vou encontrar com um homem no bairro Caiçara, que também está num momento de vida, de casamento, de carreira super difícil. E Jesus entra na conversa. Então, essa é a oportunidade que você tem e eu tenho, de gerar influência. A grande virada de chave que a gente tem é compreender que o ato de amar a Deus e manter comunhão plena com Ele desencadeia naturalmente o amor pelo próximo que está perdido. Se você segue a palavra do Senhor, ora, ouve do Senhor, é natural você ficar incomodado com as pessoas que estão perdidas. A gente tem essa sensação de urgência. João 4,35, Jesus nos convida os seus discípulos, convida a nós também. Então ele diz lá no Evangelho de João 4,35, não dizeis vós que ainda falta 4 meses para a colheita? Quer dizer, vocês burocratizaram, disseram que tem tempo para a colheita? Eu, porém, vos digo, levantem os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Então Jesus quebrou ali uma cadeia de método agrícola. Ele usou a história agrícola para de essa frescura que só colhe no mês de dezembro. Está pronto para colher, gente. Olha em volta, o campo está pronto para colher. E com essa figura agrícola, que ela é natural daquele tempo, Jesus transmite para nós a percepção de que a gente não precisa ficar preso em rotina e programa. Não é no mês da juventude, não é na série de conferências, não é uma campanha de missões estaduais. O campo está pronto para a colheita agora, o tempo todo. E aí ele te pede, levanta os seus olhos e percebe que está pronto para ser colhido o seu vizinho. O seu vizinho está pronto para ser colhido. A sua colega de faculdade ou de escola está desorientada, está igual uma cabra cega nesse mundo tonto. Aquele primo que você tem está entristecido pelo pecado, você sabe que ele está numa vida pecaminosa e ele está prontinho para ser colhido. Né? Se você introduzir Jesus na conversa com aquele sujeito, ele vai ser colhido. Uma pessoa que você conheceu num evento cultural, às vezes, precisa de Deus.
Então, às vezes, Deus nos conecta com pessoas num cumprimento simples, você tem uma conversa leve com ela, e talvez você não tenha introduzido Jesus na conversa ali. Então, você precisa introduzir Jesus na conversa. E a gente não enxerga essas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente está mantendo a nossa essência de lagarta. Né? Lá, conectado com a natureza do pecado, sem conectar com a santidade que Deus busca. A gente não tem a transformação diária, que nos transforma em borboleta, né? Pronta para mostrar a santidade. Você nem percebeu que tomou a forma ou só moldou a tendência, que você está vivendo parecido. Até parece justificável, né, ter essa tendência a seguir, mas te afasta da comunhão com Deus. Então você acaba não sendo um cristão contagiante. Às vezes o semblante do cristão é opaco. Já viu a pessoa que não é cristã, ela chega no ambiente toda alegre, né? Mesmo quando é tímida, ela tem uma aparência de alegria. E a pessoa que é cristã é sisuda, chega no ambiente meio aborrecida. Então, o seu discurso sobre a sua fé é envergonhado. Você não fala sobre sua fé assim com alegria de que Jesus me salvou, que Jesus pode salvar. Você fala com a burocracia. A sua devoção a Deus é ritualista. Você é devoto a Deus no domingo, no culto de quinta-feira, devoto a Deus no momento devocional, mas é ritualista. A sua oração muitas vezes é mecanizada, não tem uma conversa livre. Você não tem desenvolvido paixão e senso de urgência pelo perdido, prefere manter afastamento desse perdido. Para terminar, meus irmãos, essa palavra que é dura para nós, não só para o jovem, para todos nós. A gente precisa ter coragem para ser relevante. Não dá para ser relevante nesse tempo sem essa coragem. Todos nós, jovens e adultos, estamos num tempo muito produtivo. A gente precisa usar essa vantagem, né? Essa profecia bíblica, eu vos escolhi porque sois fortes, esse tempo produtivo, para penetrar em grupos nos quais a sua influência seja oportuna. Porque existem grupos que a sua influência não será oportuna. Existem grupos que não adianta levar a palavra do Senhor porque eles são tão refratários que vai virar chacota, vai virar conflito. Mas existem grupos em que a sua influência é muito oportuna. E a gente precisa achar a oportunidade de conexão com essas pessoas. Na primeira carta de João, capítulo 3,18, que foi escrita quase 40 anos depois de Paulo escrever esse texto aos Romanos, o apóstolo João fala assim, ó, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por quê? Vocês lembram aí? Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Né? Por obra e em verdade. Então, o apóstolo João, 40 anos depois, no final da vida dele, né, 40 anos depois de Paulo falar que vocês devem se transformar, João confirma, parem de amar de palavra, amem de verdade, de obra, levantem e vão amar. Não amem sentados lendo, não amem sentados só orando, amem executando. É o que o João está nos recomendando. É um chamado que a gente deixa a retórica de lado e assuma um comportamento que seja relevante no mundo. Tá? É uma exortação que também foi confirmada no Evangelho de Lucas, quando ele relata uma experiência com Jesus que diz assim, e se vocês fizerem bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Nem os pecadores também fazem o mesmo. E às vezes nós, Igreja de Cristo, estamos fazendo bem aos que nos fazem bem. A gente está falando de Jesus para o Elias ali, para o Carlinho, está falando de Jesus aqui para a Lidinha, está falando de Jesus aqui para a Raquel, para as pessoas que eu conheço. Os pecadores também fazem isso. Eles falam do que gostam, do que amam, para o que eles conhecem. Então a gente está sendo convidado a fazer bem para outros. E por fim, no livro de Judas, verso 22, Judas só tem um capítulo, verso 22, ele fala assim, tenham compaixão daqueles que duvidam. No finalzinho desse livro, né, ele tem poucos versos e no final ele está falando uma série de recomendações para a igreja. E Judas fala assim, tenham compaixão por aqueles que duvidam. Compaixão é uma sensação de misericórdia pela tragédia do próximo, né, acompanhado de um desejo de atenuar essa dor. E às vezes nós, jovens, não estamos tendo essa sensação de compaixão pela tragédia do colega que está desorientado como uma cabra cega. E a gente não está tentando atenuar a dor dele. Então, a gente está sendo convidado hoje a isso. Então, atenue essa tragédia. Atenue essa desorientação que existe hoje perto de você.
O tema desse mês da juventude é esse, identidade original. Quem me criou para ser? Deus te criou para ser esse cristão contagiante, que tem compaixão por quem está desorientado e que pode aproximar dele e atenuar essa tragédia na vida dele. Ele te chama para ser um indivíduo transformado, né? Transformável no sentido de metamorfo, original, né? Relevante e contagiante, para que você possa ser usado pelo Espírito Santo. E aí a desgraça de quem está afastado de Deus vai ser convertida em transformação também. E que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe todos nós nessa intenção. Amém? Amém? Abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto, que Deus te abençoe.